Oi, gente, eu tô gravando essa parte da aula porque eu esqueci de gravar lá no Colaborate a aula, tá? Então, eu tô gravando de novo, fazendo essa parte da resolução dos exercícios, ok? Então, para quem não assistiu, para que também tem esse conteúdo gravado. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Então, é aqui, né? Vocês têm lá eu deixei na aula de vocês. Eu vou estar fazendo por aqui, gente, dessa maneira, sem colocar no formato apresentação, porque daí aqui eu consigo ir trabalhando com os itens, ok? E também, para quem não estava na aula, não viu, fiz um mini cenário festa junina, porque eu amo festa junina, né? Até as Maria Chiquinhas também foi para comemorar mesmo assim, né? Já que é o que tem para hoje. Gente, multiplicação aqui, quando a gente está trabalhando com as crianças, né? Lembrando um pouquinho a ideia da malha e desse processo, é a criança entender na essência o que é esse processo da multiplicação, ok? Quando está falando 7 vezes o 3, né? Está falando 3 mais 3 mais 3, quantas vezes? 7 vezes, né? Foram 7, gente? 3, 6, 7, foram. Quando vai estar somando isso aqui, vai ser igual a 21. Quando está falando em 3 vezes o 7, é 7 mais 7 mais 7. Gente, essa compreensão aqui é super importante para a criança entender de fato o que é essa multiplicação, né? Eu vou lembrando das coisas que foram acontecendo na aula e vou tentando gravar igual. A Marina até comentou, muitas vezes a criança tem o número, ela não sabe de onde veio esse número 21, 7 vezes 3, 21, 3 vezes 7, 21, né? Então, é o entendimento do que é, né? O que seria ali, ó, 3 vezes o número 7, eu tenho uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Tô lembrando bem que a Marina comentou lá na nossa live ao vivo, ok? Então, o quanto é importante essa associação do que quer dizer esse processo de multiplicação. Quando a gente está na malha, a gente está marcando isso aqui, né? 3, 7 vezes o 3. Eu tenho 3 quadradinhos aqui. Quantas vezes eu vou marcar? 4, 5, 6, 7. Aqui, 7 vezes. Contando isso aqui, daria uns 21 quadradinhos. Mesma coisa aqui. Eu tenho 7 quadradinhos. Quantas vezes? 3 vezes. Por mais que seja o mesmo resultado, repare que o princípio foi diferente na malha. Gente, um detalhe bem importante, né? Às vezes aqui no 7 vezes 3, a criança não pinta isso aqui. Às vezes ela pode pintar isso aqui. E você não pode falar que está errado. Entenda primeiro por que a criança pintou dessa maneira aqui. Pode ser que, porque aqui quando a gente está pintando 3 por linha, eu estou enxergando 7 linhas e 7 vezes cada um dos 3. Pode ser que a criança enxergue pintando dessa maneira, concorda que aqui, ó, eu tenho 3 pintados, se eu enxergar assim, ó, na vertical, concorda que é a mesma coisa que eu enxergar o outro na horizontal? Por isso que é importante nesse processo não simplesmente se a criança pintar o 7 vezes 3, esse aqui, dessa maneira, eu não posso sair falando que está errado. Vamos entender o que ela quis dizer. Ó, se ela pintou 3 aqui e 7 colunas, concorda que é a mesma coisa que esse aqui? De novo, não existe um único resultado, uma única regra. Entenda o que foi construído, até para a gente poder atuar com a criança, como ela está entendendo esse processo. É importante que ela compreenda isso aqui como sendo isso. Isso aqui como sendo isso. É importante que ela perceba que 7 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 7, sim. Mas é bem importante que ela perceba que é o mesmo resultado, mas olha o processo, né? Olha a associação mental que existe nisso que é diferente. Para fazer a continha lá pelo método da decomposição, né? Então, 200 mais 70 mais 9, né, que é o 279, vezes 34. Gente, tanto faz começar aqui 200 vezes 4 ou 200 vezes 30, ou começar pelo 9 vezes 4, 9 vezes 30. Isso que é o importante nesse método, tá? Não existe uma regra fixa aqui, né?
200 vezes 30, opa, 6.000. Vou começar aqui, tá? Pelo 200 vezes 30. Daí vou fazer 70 vezes 30, 210. 9 vezes 30, 270. Agora vou fazer aqui. 9 vezes 4, 36. 70 vezes 4, 280. E 200 vezes 4, 800. Deixa eu aumentar um aqui. E diminuir isso aqui. Ok. Gente, bem importante nesse processo, o que vai ser feito aqui agora é uma soma, concorda? Para achar o resultado, agora tem que somar. Tanto faz se a criança fizer a soma aqui, 0 mais 0 mais 0 mais 6 mais 0 mais 0, que deu 6. 0 mais 1 mais 7, 8. 9, 10, 11. 10. Tanto faz se ela for fazendo dessa maneira aqui, por unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Tá? Ou como ela já está acostumada, e eu fiz com vocês em sala dessa maneira, aqui, ó, se eu quiser fazer isso aqui pelo processo de cálculo mental, eu vou fazer associando, vou colocar aqui de novo no papel, eu vou somando em partes, eu vou somar aqui os 6.000 com o, aqui, 6.000 mais 280, aqui é 800, aqui, tá, eu tenho, tá faltando, tá alguma coisa errada nesse cálculo, aqui, né, gente, 70 vezes 30 não é 210, é 2.100, desculpe, perdão, eu já estava vendo meus cálculos aqui, que estavam dando errado mesmo, tá aqui, 6.000 mais 2.100, eu sei que vai dar 8.100. Daí eu vou estar somando aqui 270 mais 280, 200 mais 200, 400, 70 mais 80, 150, 550. Estou somando também por cálculo mental, mas em partes. Eu preciso do caderninho ali para eu não me perder na hora que eu estou fazendo o cálculo, gente. Mais o, não somei 800 ainda, né? Não, mais o 800 e ainda tem mais o 36, tá? Quando eu estou somando ali 8.100 mais 550 mais 800, eu vou ter 1.350, ok? 1.350. Quando eu tenho 1.350 mais 8.100, eu vou ter 9.450. Mais 36, eu vou ter 9.486. 9.486. Gente, é isso? Deu certo? 9.486. É isso, ok? Beleza. Aqui, dessa maneira, usando pela ideia da tabela. Gente, a ideia da tabela é bom que não tem como se confundir aqui se faltar uma multiplicação, né? 30 vezes 200, 6.000. Deixa eu aumentar aqui. 30 vezes 70, 2.100. 30 vezes 9, 270. 4 vezes 200, 800. 4 vezes 70, 280. 4 vezes 9, 36. Gente, aqui nesse processo, a criança já pode automaticamente fazer a soma aqui, mental, tá? Porque algumas já estão habituadas e vão fazer dessa maneira. Como é possível aqui, ó, somar por linha, 6.000 mais 2.100, 8.100. 8.100 mais 270, 8.370, ok? E eu posso colocar o resultado aqui. Mesma coisa nessa linha. Ou eu vou colocar por coluna só porque é mais fácil para eu escrever aqui, tá? 6.800, 2.100 mais 280, 2.380, 270 mais 36, 306, ok? E somando esses três aqui, 6.800 mais 2
380 mais 306, que a gente já sabe que vai dar 9.486, que seria o resultado geral aqui. Ok? Deixa eu só mesclar aqui. 9.486. Ok? Beleza, gente? Só conferir aqui, 270, 36, 280, ok. Gente, o importante aqui, ó, veja que a ordem com que eu fiz, eu comecei no 200 vezes 30, 200 vezes 4, 70 vezes 30, poderia ter começado com 9 vezes 4, 9 vezes 30, ou 9 vezes 4, 4 vezes 70, 4 vezes 200, a ordem aqui não tem problema. E aqui, deixa eu só colocar, vai ser uma adição, né? Esse processo todo aqui, depois é uma adição que é feita. Beleza? Esse mesmo processo, se fosse pelo método tradicional. Gente, dessa maneira aqui, o tradicional vai continuar existindo, né? A gente aplica com as crianças, só que por que ele aparece depois? Porque aqui tem um passo a passo que a gente chama, um algoritmo, né? Se você seguir os passos certinhos, você vai chegar ao resultado. Mas para entender o que quer dizer esse passo a passo, por isso esses processos anteriores, para realmente entender de fato o que é uma multiplicação. Então, por exemplo, aqui, 9 vezes 4, 36, está aqui. 36, 3 dezenas e 6 unidades, né? Por isso que o 2 foi lá para a coluna da dezena. Agora, vamos multiplicar o 4 pelo 7, 28, 29, 30, 31. Está aqui, e vai o 3 lá para as centenas. 4 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 9, 10, 11. Aqui, continuando, 3 vezes 9, 27. Olha que importante aqui o que aconteceu nesse caso aqui. Deixa eu só aumentar. O que aconteceu ali, gente? Que não foi preenchido a coluna da... Deixa eu só arrumar aqui o espaço. Não foi preenchido aqui, né, a coluna da unidade. Por quê, né? 3 vezes 7... Desculpe, 3 vezes 9, 27, e o 7 foi colocado aqui. Lembra que aqui não é 3 vezes 9, é 30. Por isso que começou na coluna da dezena, ok? Né? Porque eu já sei que vai ser um número de uma dezena, não tem como ser uma unidade aqui. Por isso que a gente não preencheu a coluna da unidade. Quando tem um outro número aqui, por exemplo, 5, não é o caso. Por que começa 5 vezes 9 e vem para cá? Porque não é 5, é 500, por isso é na coluna da centena, ok? Para entender por que é deixado esse espacinho aqui, né? Esse espacinho é deixado não para colocar o sinal de mais, né? Esse espacinho é deixado ali porque eu estou multiplicando 3 dezenas vezes 9, 30 vezes 9, que deu 270, ok? Aqui agora, 20, onde que eu tô? 3 vezes 9, 27, tá aqui. Aqui a gente não pode se perder no algoritmo, né? 3 vezes 7, 21, 22, 23, porque já tinha ali o número anterior, certo? Já tinha ali, né, 2 dezenas ali em cima. Agora, onde nós estamos? Aqui, 21, 22, 23. Agora aqui, 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6, 7, 8, porque já tinha ali o 2. Então, aqui, somando tudo isso, aqui, né, o mais, 6, 8, 4 e 9. 9.486. Era esse o resultado, gente? 9.486, é esse. Ok? Tá aí. Então, continua existindo de novo. Como é um processo mais mecanizado, ele tem um passo a passo, para que não saia executando de qualquer maneira sem entender, por isso os processos anteriores. Beleza? Isso aqui, gente, como processo de multiplicação tradicional, vai estar aparecendo para a criança no final do terceiro ano, tá? Ela trabalha muito no terceiro ano com esses processos, já inicia, na verdade, no final do segundo, com esses entendimentos aqui, vai trabalhar muito dessa maneira aqui no terceiro ano, para depois aparecer
como é essa maneira aqui no processo tradicional. Divisão. A divisão eu comecei pelo inverso, né? Pelo método tradicional aqui da divisão. Gente, pelo tradicional a gente pegaria esse número aqui, 2, dá para dividir por 4? Não. Gente, olha o que a gente falava. Esse 2 é o quê? Esse 2 é centena. Concorda? Como é que 2 centenas não dá para dividir por 4? Daria, né? E olha o que a gente falava, não dá, né? Pelo método, a gente falava o quê? Opa, 23 tem que pegar daí, né? E assim que era da maneira tradicional, que funciona, que é ok, mas cuidado com a maneira como a gente vai estar conversando com a criança sobre isso. 23 dividido por 4, e aqui a gente precisava saber a tabuada, né? Qual que é o número que multiplicado por 4 fica mais próximo do 23, né? Por exemplo, é o 6, não dá, porque 6 vezes 4 é 24, né? Então, 5. 5 vezes 4, 20. Aqui, como eu falei, era bem importante, precisava saber a tabuada, né? 23 menos 20, 23 menos 20 vai sobrar 3, e daí baixava o 6. 36 dividido por 4, opa, 9. 4 vezes 9, 36. Então, 36 menos 36, o resultado vai dar 0. Ok? Beleza? Esse era no formato tradicional, né, que continua sendo usado, mas também o mesmo que eu acabei de falar para vocês sobre a ideia da multiplicação. Depois de compreender o processo, vem a ideia de como funciona o método tradicional. Gente, esse processo aqui da divisão como uma subtração é trabalhado desde a educação infantil, né? Isso aqui aparece quando a prof lá da educação infantil pede para a criança pegar numa caixa de brinquedo, ela tem 10 coleguinhas na sala, ela pede para pegar um brinquedo para cada um. Quando a criança pega um brinquedo e distribui para os seus amiguinhos, olha o processo que ela está fazendo, de divisão já, de distribuição, né? Vamos ver como que acontece aqui. Aqui eu coloquei um monte de coraçãozinho em homenagem ao feriado aí, que também, né, é um feriado santo, mas também teve aí o Dia dos Namorados, né, então o Dia do Amor, né, o amor pela pessoa que você ama, pelo seu companheiro, pela sua companheira, pela sua família, por você, pela vida acima de tudo, né, então em homenagem aqui. Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui, que eu já sei que eu vou ter que jogar isso aqui para trás, senão o coraçãozinho vai aparecer. Tá. Então, eu tenho 13 corações para colocar em 4 potinhos. Um coração aqui, e tenho que distribuir de maneira igual, né? Estou distribuindo um coração para cada potinho. Gente, o que acabou de ser feito aqui? Um coração para cada potinho. Isso quer dizer que eu distribuí quantos corações? 4. Então, quer dizer que eu retirei lá do conjunto principal, aqui eu tinha 13 corações. Quantos eu retirei? 4. Sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sobrou 9 corações. Gente, olha a diferença desse processo para o processo anterior já de cara. Não é a tabuada que precisa saber. Não tem que saber que 4 vezes 1 é 4. Eu percebo quantos eu distribuí, quantos eu retirei desse conjunto. Retirei 4. Daqui que veio esse 4. Olha, entendimento desse processo. A gente já sabe que 4 vezes 1 é 4. Mas o entendimento desse processo é o mais importante. Sobrou aqui no conjunto principal 9. Dá para distribuir ainda um para cada um? Ainda dá. Vamos ver. 1, mais um aqui, mais um aqui e mais um aqui. Olha o que foi mais um aqui. Ok? Mais um para cada um. O que que aconteceu aqui? Opa! Menos 4. Ok? Lá do conjunto principal, novamente, o que que aconteceu aqui? Tiramos 4 corações. Quantos sobraram? 1, 2, 3, 4, 5. Gente, contei com o dedo na tela. 5. Para ilustrar que é bem assim que a criança precisa estar fazendo, tá? Deixa eu só colocar isso aqui centralizado. Vai ficar melhor o visual, tá? Tenho 5, ainda consigo distribuir? Opa, consigo, olha lá. Tá aqui, bem bonitinho, distribuído, lindo de viver, tá aqui. Foi distribuído, ok?
Distribuí mais um coração para cada um. Quantos eu distribuí? 4. Quantos sobraram? 1. Só diminuir aqui. Tá, agora, deixa eu pôr a... Opa, perdão. A bordinha aqui. 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 1 mais 1 mais 1. Opa, aqui a gente vai estar fazendo um processo de soma, né, gente? Vamos estar somando. Por que somando, gente? Olha aqui, quantos coraçõezinhos ficaram em cada potinho? 3 corações em cada pote. Quantos sobraram? 2. 1 coração. O que você faz com esse 1 coração? Dá para a prof, dá para a mãe. Eu não consigo dividir esse 1 coração em 4 ali. Ok? Depois a gente vai ver a seguir cenas dos próximos capítulos, terceiro bimestre. Daí, ok, eu vou dividir esse coração aqui em 10 partes, enfim, lá no terceiro bimestre. Por enquanto, restou 1, ok. Eu não consigo deixar esse coração do tamanho como ele é, distribuindo para os 4 potinhos. Então, esse eu não distribuo. Teve um resto que eu vou estar entregando para alguma outra pessoa, ok? Beleza. Então, é esse processo aqui, ó. Entenda que não precisa decorar a tabuada ainda nesse entendimento. É entender o que é essa divisão, essa distribuição, como um processo de sucessivas subtrações, porque eu estou retirando do conjunto principal. Mais um exemplo aqui, gente. Também aqui eu peguei um número simples, claro que depois aqui. Vai continuar lá como estratégia para as crianças. Contas no sentido 27 dividido por 2, 28 dividido por 2, 32 dividido por 4. Sempre não se importando se dá resto ou não. Né? As contas vão aumentando gradativamente. Aqui eu já ponho uma conta um pouquinho maior, mas também que a criança ainda está usando pelo processo de subtrações sucessivas. Gente, o bem importante aqui com a criança nesse processo é a leitura, como a gente estava fazendo com a multiplicação, com a adição e com a subtração. O que é 234? Por mais que ela já não saiba de cabeça quanto que é 234 dividido por 2, ela vai estar fazendo o quê? 200. Eu olho esse 2 aqui, já sei que é 200. 200 dividido por 2, opa, 2 placas do material dourado. Para dividir para 2 pessoas, eu dou 100 para cada um. Se eu tenho 200 para dividir por 2, isso é mental. A criança já sai fazendo porque ela já foi estimulada a isso. Então, se eu dei 100 para cada um, 100 mais 100, 200. Eu tirei do conjunto principal 200. Aqui, ok? Perdão. Aqui, e aqui sobrou quanto, gente? 34. Ué, 34. Tá, 34 para dividir para 2 pessoas. Supondo que aqui ela está olhando 34, 30. 30 para 2, eu sei que dá para dar pelo menos 10 para cada um. Tá? Ela está supondo isso aqui. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Colocar com alinhamento aqui. 10 para cada um, 10 mais 10, 20. Opa, quer dizer que aqui foram retirados 20. Nesse caso aqui, então, que foram retirados 20, quer dizer que ainda sobrou 14. O que é o 14? É o 10 mais o 4, né? Então, foi retirado aqui. Desculpe, eu tenho 10 mais o 4. Para distribuir para 2 pessoas, 10, então eu já consigo saber que são 5 para cada um, tá? 5 mais 5, 10. Então, foi retirado aqui do conjunto principal 10, ok? Aqui. Sobrou 4. Ok, e desses 4 que tem aqui, sobrou, vai dividir esses 4 para 2 pessoas. Puxa, eu tenho 4 para dividir para 2, eu sei que dá para dar 1 para cada um pelo menos. 1 mais 1, 2. Opa, subtraiu 2. E sobrou quanto? 2. Se eu tenho 2 para distribuir para 2 pessoas, consigo dar 1 para cada um. De novo, 1 para cada um. Que vai subtrair de novo
2, que vai dar quanto, gente? 0, né? Ok, deixa eu só pintar aqui. Esse aqui a gente coloca essa bordinha. E daí aqui coloca essa bordinha de novo. Deixa eu diminuir aqui esse espaço. Não dá, então deixa eu diminuir aqui a letra. Tá, e daí isso aqui, o que precisa ser feito nesse caso? A soma, né? 100 mais 10, 110, 115, 116, 117. Ok? 117 aqui. Gente, um detalhe importantíssimo aqui. E por isso que eu coloquei 3 opções ali, tá? Esse é um processo que a criança pode estar fazendo. Um deles. Não é como é o caso desse aqui, que só tem essa maneira. Aqui eu posso ter outras maneiras, por isso que eu coloquei mais 2. Por exemplo, 234, de novo a criança faz a leitura do 200. Isso vai ser meio evidente, até porque você também vai estar estimulando ela a isso. 200 por 2, opa, é o 100. Deixa eu só formatar isso aqui já. Aqui. 200 por 2, 100 menos 200 aqui, então. Ok? Que vai sobrar quanto, gente? 34. Beleza aqui? Estou na mesma ideia. Tá, só que vamos supor que essa criança aqui, ela quando percebeu 34 por 2, 30, ela já olhou 30 e pensou, puxa, o 30 eu consigo distribuir 15. Vamos pensar que ela já conseguiu associar o 15. Porque 15 mais 15, ela já se ligou que é 30. Então, aqui, ela já vai estar fazendo somente 34 menos 30, que vai sobrar 4, ok? E daí, no 4 dividido por 2, ela já percebe, por exemplo, que, opa, 2. Consigo colocar 2 ali para cada um. E 2 para cada um vai ser 4 menos 4. Resultado vai dar 0. Gente, o que eu quero dizer com isso? Olha os 2 exemplos. Olha como ficou esse aqui. 100 mais 15, 115 mais 2, 117. Olha o resultado, é o mesmo. Olha a forma como essa criança aqui conseguiu construir. Percebem? Não existe aqui a única forma. A criança vai poder construir de várias maneiras. Esse que é o tchan da coisa. Mais um exemplo, vamos tentar mais um ali. 200 por 2, sempre esse daqui vai acabar gerando em torno do 100, né? Pode ser que uma criança, ao invés de 200 dividido por 2, ela não associe 100, associe 10, pode. E não tem problema, tá? Pode ser que ela associe 50. E se ela colocar, vamos colocar aqui, né? Ela já sabe que 50 mais 50 é 100. Então, se ela distribuiu 50 aqui e 50 aqui, quer dizer que ela vai subtrair 100, ok? E não 200, porque eu dei 50 para cada um. 234 menos 100, 134. Ok. Aqui. 134 por 2. De novo, ela está vendo 100 ali, ó. Opa, mais 50 para cada um. Olhe como ela está fazendo esse processo. Isso eu quero mostrar para vocês que existem várias formas e algumas crianças já vão, né, chegar na ideia do 200 por o 100, outras vão de 10 em 10, vai ficar enorme, a conta vai, mas também está certo. Depois ela vai construindo isso, vai associando isso ao longo, ok? Então aqui, menos 100, de novo, né, que distribuiu 50. Aqui, e o resultado deu 34. E daí no 34 ela percebeu 34. 30 por 2, quanto 30 por 2? Ela percebe, opa, posso dar 10. 10 mais 10, 20. 20. 34 menos 20, 14. 10. Opa, 10 agora eu tenho. Para dividir por 2, eu consigo dar 5 para cada um. 5 mais 5, 10. Menos 10. Opa, quanto sobrou aqui? Sobrou
4. 4 dividido por 2, consigo dar 2 para cada um, tá? 2 mais 2, 4. Menos 4. E deu 0. Ok, gente? Olha a maneira como ficou diferente. Esse aumentei ainda, né? Mas isso é para deixar claro o seguinte, não tem uma maneira única nesse daqui. A gente estimula a criança, inclusive, a realizar de diversas maneiras. Deixa eu só diminuir aqui a letra para que caiba. Tá? Inclusive, na live que a gente fez, ao vivo, eu fiz de outra maneira. Não deixei tão grandão que nem esse daqui. É que agora tive mais essa ideia, então já criei aqui com esse outro exemplo. Mesma coisa aqui somando, né? 50 mais 50, 100, mais 10, 110, 115, 117. Olha as 3 maneiras e pense quantas outras teriam para se chegar a esse resultado. Okay? Olha aqui, ó. Olha a forma como foi construído. Tá? Eles falam, meu Deus, como prof, a gente fica quase doido olhando de cada um. Isso mesmo. Quase doida mesmo. E é essa a estratégia. Né? Ao invés de simplesmente bater o olho. Esse aqui só tem uma forma de resolver. Aqui depende do nível de associação que a criança vai estar fazendo. Ok? Bem importante isso. Isso é cara do terceiro ano, essas associações, essa divisão como um processo de sucessivas subtrações. Ok? Não necessariamente, por isso que eu falei, trabalha paralelo à ideia da própria tabuada, embora a ideia da tabuada, da multiplicação mesmo, o sinal de multiplicação já aparece lá no final do segundo ano. Isso daqui trabalha paralelo, como eu lembrei, lá na educação infantil já está fazendo esse processo. Ok, gente? Beleza? Deixa eu gravar esse aqui, porque eu já deixo disponível, inclusive, para vocês o arquivo lá. Também, bem que o arquivo sem explicação não ajuda muito, né? Então, como eu falei, gravei essa... Deixa eu colocar aqui, correção. Gravei essa aula para vocês, porque eu tinha esquecido de gravar, né? Eu fiz um cenário lá, festa junina, né? Acho que eu já falei isso. Tinha esquecido de gravar, por isso que eu fiz essa gravação aqui para vocês, porque daí fica mais personalizado também. Eu já tentei até fazer alguns comentários com base do que as meninas estavam na aula, estavam participando, eu já fui fazendo de acordo com o que o pessoal estava falando, tá bom? Beijo, obrigada, desculpe a confusão que eu tinha feito, valeu, beijo.